Ontem o Vasco venceu o Bragantino por 3-0 jogando fora de casa. E Carlos Cuesta e Andrés Gomes foram grandes destaques do Vasco. E cá estou eu para te trazer detalhadamente, detalhe por detalhe, como foram as partidas do Andrés Gomes e também do Carlos Cuesta, os dois colombianos do Vasco que vem deixando o torcedor vascaíno com um sorriso de orelha a orelha, cara. Vem comigo. Mais uma grande atuação de Carlos Cuesta na zaga do Vasco. Sabe o que mais me impressiona no Cuesta? É que, apesar dele não ser um zagueiro alto, ele ganha. Cara, coloca aí pelo menos 90% dos duelos aéreos contra os atacantes adversários, muitas vezes até maiores, mais altos do que ele. O Cuesta passa uma segurança lá do Robert Renan que o torcedor do Vasco não sentia há mais de 10 anos, pode ter certeza disso. E além do Cuesta ser um zagueiro que é muito bom nesse jogo aéreo, como eu destaquei pra vocês, ele também ser um zagueiro muito de imposição física, veloz, ele é um zagueiro que constrói muito bem, assim como o Robert Renan. Muitas vezes ele encontra passes verticais que rompem linhas do adversário, muitas vezes não precisa essa bola passar pelo volante. O Cuesta e o Robert Renan eles já conseguem ligar o entre-linhas do Vasco com o Felipe Coutinho, com o Andrés Gomes. Cara, olha a impulsão dele contra o Lucas Barbosa, que é muito mais alto do que ele. E o Cuesta, ele tem algo muito interessante, que às vezes, cara, ele tem uma impulsão absurda. Mas se ele sentir que não vai tocar na bola, pelo menos ele toca no jogador adversário. Ele desloca o jogador adversário sem cometer a falta limpo ali no jogo, na bola realmente. Mas ele desloca o adversário de uma forma que não vai deixar o adversário subir sozinho, não dá o conforto pro seu opositor. E o Cuesta tem a bola longa, tem esse passe longo, tem um passe mais curto também, ajuda bastante na construção. Esse lance aqui é muito interessante porque muita gente fala, tem que só prestar atenção no jogador, você não tem que olhar a bola. Pelo contrário, você tem que fazer os dois, você tem que estar atento à movimentação do adversário que tá com a bola e você tem que estar atento também com o adversário que tá chegando perto de você. E aqui o Carlos Cuesta faz isso muito bem. Ele tá atento ao Juninho Capixaba que tá tentando entrar ali na área do Vasco, mas ele também tá atento a qual é o movimento do Eduardo Sacha. E aí o corte vem muito bem feito. Cara, essa impulsão dele é absurda. Olha a diferença dele de força de impulsão pro Eduardo Sacha. Ele jantou o Eduardo Sacha aqui nessa jogada. O Cuesta é um zagueiro de muita imposição e a velocidade dele, como eu destaquei pra vocês. Ele é um zagueiro de muita boa recuperação. Então, às vezes, até o jogador consegue infiltrar, tá entrando dentro da área. Mas o Cuesta, ele consegue, na velocidade, na força física, vencer esse duelo, tirar o tempo do adversário, como foi naquele lance. E perfeito aqui. Limpo na bola, fazendo corte, o adversário até pede pênalti, mas é incontestável. O Cuesta toca somente na bola nesse lance. Perfeito o corte dele. Mais uma vez, a leitura do Cuesta para se antecipar e para fechar a finalização do adversário. Ele vai fazer o bloqueio nesse lance. Ele tem a percepção que tá com um certo espaço nessa entrada da área. Antigamente o Vasco levava muito gol nesse setor, o Cuesta vai lá e abafa a finalização. E esse lance aqui destaca bastante o que é essa zaga nova do Vasco. E aí eu vou destacar também o Paulo Henrique, claro, o Cuesta, o Robert Renan e o Lucas Piton, como eles se comportam bem nesse tipo de situação, que o Vasco tá com a linha realmente mais alta, muito próximo do meio de campo, e o adversário tenta fazer esse lançamento, explorar essa linha alta do Vasco. O Cuesta, o Robert Renan e o Piton vão muito bem nesse lance. Olha como é que o Cuesta faz um corte de cabeça consciente pro Robert Renan e deixa o Vasco já com a bola para construir. Muitos zagueiros nesse tipo de situação rifam a bola pro lado, afasta a bola de qualquer maneira ou até se afoba e acaba errando. Pelo contrário, o Cuesta é muito calmo, tranquilo, vai lá, toquezinho de cabeça no Robert Renan e sai jogando. Esse aqui é o famoso, aquele ali foi o famoso corte orientado. Poucos zagueiros têm capacidade de fazer isso. E quando eu fiz a análise do Cuesta quando ele ia chegar no Vasco, eu destaquei que ele fazia bastante esse tipo de corte orientado. Você já corta de uma forma orientada, armando muitas vezes um ataque, um contra-ataque para o seu time. Isso são pequenos, mínimos detalhes que fazem total diferença. Mais uma vez ele saindo com a bola longa, pra quem fala que o Vasco não sai em bola longa, olha só essa jogada muito bem construída. Bola longa pro Verratti, que ajeita de peito pro Andrés Gomes, que já tá de frente pra jogada. Cara, o Cuesta, ele tem um time perfeito pra bloquear, ele tem um time perfeito pra se antecipar ao movimento do adversário, a ação do adversário, ele tem uma leitura de jogo muito boa. Baita contratação do Vasco. Mais uma vez, afastando essa bola de dentro da área. Ele e o Robert Renan realmente fazem uma dupla muito boa. De novo, corte orientado do Cuesta. Pro Barros sair jogando dentro da área, olha a movimentação dele certinho, vai lá de cabeça e ele ganha o lance. O Cuesta compensa muito a falta de estatura, tem 1,79 m de altura para zagueiro, muitas vezes
nem é contratado pelo time porque é um zagueiro baixo, mas ele compensa tanto nessa impulsão que ele tem, que é absurdo. É que ele vai jantar o Eduardo Sacha na força física, né? Olha só, antecipação do Cuesta, sai da frente. Baita lance dele, já cortando novamente, orientado para armar um contra-ataque pro Vasco. De novo, olha esse salto dele em cima do Eduardo Sacha. A diferença de força física de um pro outro, como ele se impõe nesse jogo. De novo, já tava aqui se antecipando. Deu aquela chegadinha no atacante para mostrar, tô aqui. E aqui a qualidade técnica do Cuesta, não tem muito o que a gente falar, né? Uma bola que ele tá pressionado, muitos zagueiros chifariam essa bola, jogaria pra lateral e vai sair curtinho no Hugo Moura, um passe fácil, simples, mas que muitas vezes tem jogador que não faz. Isso faz a diferença no contexto final da partida. Atuação perfeita, muito boa do Cuesta e também do Robert Renan. E assim foi a atuação de Andrés Gomes contra o Bragantino, mais um jogo que ele se destaca jogando na ponta direita do Vasco. Esse aqui é um lance típico do Andrés Gomes, é um tipo de situação que ele se sai muito bem, quando ele tá no mano a mano, no 1 contra 1 contra o lateral adversário. Geralmente ele vai levar vantagem na força, na velocidade. Ele consegue atropelar os laterais adversários que tem muita dificuldade de acompanhar o ritmo, a força física do Andrés Gomes. Olha só esse exemplo aqui dele pra cima do Juninho Capixaba. Ele atropela o Juninho Capixaba na corrida, na velocidade. Geralmente quando ele tá naquela região do campo, já dentro da área, que ele tá protegido, né? O adversário não pode nem tocar nele, fazer a falta. Ele vai colocar na frente e ele vai levar vantagem na velocidade, vai chegar na linha de fundo. E é uma jogada muito perigosa que o Vasco cria direto. O Andrés Gomes muitas vezes parece que é só um jogador de velocidade, mas não. Ele é um jogador que ajuda bastante na construção de jogo do Vasco. Esse aqui é até um lance parecido com o que ele fez no gol contra o Fluminense no jogo passado, que ele sai da ponta direita, vem jogar por dentro, entrega esse corredor pro Paulo Henrique e ajuda na construção. Ele vira mais um jogador para construir. E aqui o Andrés Gomes ele tá fazendo algo muito interessante, que é o timing perfeito da quebrada de pescoço. Que o passe vem do Tietê pra ele, antes da bola chegar no pé dele, enquanto a bola ainda tá viajando pra ele, ele já tá quebrando o pescoço e olhando como tá o cenário ao lado dele. Isso aqui faz total diferença pro jogador. E aí vem o passe dele no entre linhas, já ligando o Felipe Coutinho. Então ele desbloqueou essa saída de bola do Vasco lá atrás, veio, recebeu, desbloqueou, já colocando pro Coutinho em uma ótima condição. E a força física dele, tanto que aquela arrancada que a gente vai ver daqui a pouco do Andrés Gomes foi aos 43 do segundo tempo. Então ele é um cara que tem um físico realmente muito privilegiado. Não falo só em velocidade, mas falo também em força. Porque o Andrés Gomes não é tão alto, ele tem 1,72 m de altura. Mas ele é muito forte, é difícil derrubar ele ali no tranco. E aqui um lance dele que eu até destaquei quando ele foi contratado, né, pelo Vasco. O Andrés Gomes ele sai para os dois lados. Olha como é que ele vai enganar aqui o Juninho Capixaba, que vai para trás, mas a intenção dele é ir para frente. Ó, viu? Ele enganou que é para trás, foi para frente, escondeu a intenção muito bem e vai buscar esse cruzamento que em breve vão começar a sair mais gols do Vasco assim. Esse tipo de cruzamento do Andrés Gomes. Dos 3/4, mais até rasteiro, mas se o atacante começar a agredir a área, se os pontas começarem a agredir aquele espaço, vai sair uma quantidade muito legal de gols do Vasco por ali. Mais uma vez, ele atropelando na força física, na velocidade, agredindo a área. Foi o Fabinho ali, né, do Bragantino, que não consegue acompanhar e por pouco o Coutinho não faz o gol. Eu acho que se o Coutinho chega batendo de primeira e não tenta dominar, tinha grande chance de sair ali o gol e mais uma assistência do Andrés Gomes. Recompondo defensivamente, fecha muito bem o bloco, né, a sua linha de marcação. O Vasco marca em 2 linhas de 4 e o Andrés Gomes fecha bem a segunda linha. Aqui ele se atrapalhou com a bola, acontece, é do futebol, não vai acertar todos os lances. Às vezes até a impressão que passa é que ele corre mais do que a bola, né? A bola fica e ele já tá na frente, como foi naquele lance. É impressionante. Bela bola aí do Matheus França, no entrelinhas para o Andrés Gomes. Ele adiantou um pouquinho demais, né? E aí o Juninho Capixaba conseguiu fazer o desarme. A importância de você acreditar na jogada. Um bom passe do França. O Andrés Gomes corre, força o Cleiton a sair meio que do gol. E aí acaba gerando o segundo gol do Vasco, aquele lance. A participação do Andrés Gomes. Mais uma vez, na velocidade, na linha de fundo. Consegue proteger na força física e ganha um lateral. E nesse lance aqui ele recuperando a bola. Isso aqui já era, cara, finalzinho do jogo. O Andrés Gomes ativo o tempo todo, mordendo. Ganha a bola pro Vasco e aí é puxado pelo John, que não vai... Cara, o John sabia que não acompanharia na velocidade o Andrés Gomes. E é muito perigoso. Quando ele recebe essa bola de frente pra defesa adversária, é muito perigoso. E aqui a arrancada dele pro gol do Vasco, né? Terceiro gol. O Nathan Mendes tenta no jogo de corpo, na força física, e não consegue. O Andrés Gomes atropela ele na velocidade. Detalhe, o Andrés Gomes o tempo todo ó, quebrando o pescoço, olhando para a área, vendo qual era a melhor possibilidade de jogada.
E aí quando ele percebe que o GB tá entrando e tem possibilidade pra jogar, olha o que ele vai fazer. Detalhe pra essa condução dele com a perna esquerda. Andrés Gomes tem um bom nível de ambidestria, de conseguir conduzir com as duas pernas, com a direita, com a esquerda. E aí vem esse tapinha dele com a direita, entra na área, mais uma quebradinha de pescoço pra olhar pra área, conduz a bola, conduz, e aí a última olhada fatal pra dar o passe pro GB marcar o terceiro gol do Vasco e mais uma assistência do Andrés Gomes, chega a 4 assistências, poderia até ter mais já. Um jogador extremamente proativo no Vasco, muito boa partida do Andrés Gomes, muito boa partida do Cuesta e do Vasco como um todo, né, como um time. Entrou do banco no segundo tempo, entrou bem, o Vasco participou muito bem do jogo. E é isso, gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. Eu ficando nessa, abraçando o Francesco, nós eu fui. Cara, hype o nosso vídeo aí pro YouTube, dá uma subida aí, cara, a gente merece, pô, traga um conteúdo aqui de muita qualidade pra vocês, que nenhum outro canal de Vasco faz, o nível de detalhamento que eu faço aqui, então dá essa moral. Fui!